Som. 1, 2. Som. Boa tarde com Jesus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para nós iniciarmos o nosso companheirismo, orando como nós sempre fazemos. Obrigado, bondoso Pai Celestial. Estamos mais esta tarde reunidos aqui, todos em Tua presença, ó Deus, crendo que é o Senhor quem está aqui, crendo que é o Senhor quem dirigirá este companheirismo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. São muitas as que cometemos durante o dia, ó Deus. E só o Teu sangue pode nos lavar e purificar de todas elas. Obrigado pela Tua presença maravilhosa aqui conosco nesta tarde. E assim seja durante a noite também, Senhor, falando aos nossos corações com esse maná espiritual que não desvanece. É o alimento puro de que a nossa alma tanto necessita. Obrigado por sermos privilegiados de estarmos aqui, agora, à noite e sempre. Nós pedimos essas bênçãos e já agradecemos por elas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então vamos iniciar o nosso companheirismo. Podem vos assentar. Vamos iniciar o nosso companheirismo como nós sempre iniciamos, cantando. O irmão Moisés Medeiros veio. Irmão Salatiel, você poderia cantar aqui para nós? Enquanto o irmão Moisés chega. Você sabe cantar a oração do irmão Brana? Mais para mais ou mais para menos? Quando esta vida aqui nesta terra e este mundo chegar a seu fim, a última batalha nós iremos terminar. Quando a fumaça for dissipada e a Santa Bíblia for fechada, certamente será o tempo de descansarmos. Breve estaremos em nosso lar com Salvador, naquele amanhecer eterno e brilhante de esplendor. Quando os eleitos ali se reunirem com as cicatrizes do batalhar e estivermos de frente a frente, que gozo será. Breve estaremos em nosso lar com Salvador, todos transformados, e nossas lágrimas enxugará, e nos dirá: amados filhos, tudo tem passado, não chores mais, a mesa está estendida, entrai no gozo do Senhor. Quando nossa vida aqui nesta terra e este mundo chegar a seu fim, a última batalha
nós iremos terminar. Quando a fumaça for dissipada e a Santa Bíblia for fechada, certamente será o tempo de descansarmos. Breve estaremos em nosso lar com o Salvador, naquele amanhecer eterno e brilhante de esplendor. Quando os eleitos aqui se reunirem com as cicatrizes da batalha, certamente à frente que gozo será. Breve estaremos em nosso lar de santidade, todos transformados, e nossas lágrimas enxugará, e nos dirá: amados filhos, tudo tem passado, não chores mais, a mesa está estendida, entrai no gozo do Senhor. Amém. Vou botar o próximo, irmão. Quem irá o próximo? 210. Eis os milhões que em trevas estão. Esse eu não conheço, irmão. Bota o próximo, Aliança. Amai-vos, são para outros tanto quanto eu os amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, nosso Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros com
perfeição. Todos que amam têm a graça de Jesus no coração. É o novo mandamento de esperança, vida e luz que saiu dos lábios santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Bota o próximo, irmão. Aliança. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Com você não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou com você, o amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você, o amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Salatiel. Tem outro hino na sequência, irmãos. Eu não sabia. Vocês me perdoam por isso? Amém. Mas eu falei amém, mas nem esperei a resposta. Eu creio que sim. O nosso tema de hoje é perdão, como vocês estão vendo aqui no quadro. Foi escrito aqui no quadro, palavra perdão, referente ao tema que nós abordaremos hoje. Aquele dia que eu falei que nós falaríamos de perdão, eu havia esquecido que nós já havíamos falado pouco tempo atrás antes sobre esse tema. Quem se recorda aqui? Irmã Aldenir, quem mais? Irmão Edson, irmã Eliene, irmã Dalva, irmã Leila, irmã Luísa. Mas como eu já havia falado, então não tem como mudar mais, não tem como voltar atrás. É verdade? Vocês me perdoam de novo. Mas é bom, sempre é bom a gente relembrar alguns temas que nós já tratamos. Mas é bom que seja com um tempo mais espaçoso. Mas vamos continuar falando sobre perdão. Mas alguém se recorda como foi que nós falamos aqui, de que nós tratamos, quais os assuntos que nós passamos aqui? Quem se lembra? Alguma coisa que mais te tocou, irmão Edson? Lembra de alguma coisa?
no momento não lembra, assim pegar de surpresa fica um pouco complicado. Mas quem lembra de alguma coisa? Uma das coisas que eu achei mais interessante daquela vez que nós passamos aqui, falando de perdão, foi daquele vídeo que nós mostramos, daquele homem que estava no tribunal. Quem lembra desse vídeo? E ele foi condenado, ele estava sendo condenado, eu não sei se ele iria ser condenado à pena de morte, porque ele era um psicopata, geralmente nos Estados Unidos é isso que acontece. Mas as pessoas deu oportunidade para os parentes das vítimas dele, ele só matava mulheres, falarem o que quisessem para ele. E todo mundo acusava ele. E o que mais me tocou, ainda pensei em rodar esse vídeo hoje novamente, mas eu resolvi não rodar justamente por causa de uma mulher que tinha lá, que falou, vocês lembram? Ela falou que queria que ele morresse e fosse para o inferno. Só que aquela mulher estava muito estranha, o jeito que ela falou, que eu estava com medo. E eu não quero mais ver aquilo de novo. Parecia que ela estava com alguma outra coisa no corpo dela, estava muito estranha. Estava com muita raiva, querendo que ele morresse e fosse para o inferno. Mas enfim, levantou-se um homem, um senhor de idade, foi o único que falou, eu te perdoo. Quando ele falou isso, alguém lembra o que aconteceu com o condenado? Ele começou a chorar quando ele ouviu essa frase, eu te perdoo. Já pensou, irmão Edson? Não é contigo não que eu estou falando, tá? Já pensou acontecer isso contigo não, Deus me livre. Mas é uma das melhores coisas para a gente se ouvir quando se a gente comete algum erro e pede perdão para alguém. É ouvir que a pessoa nos perdoou, ouvir que a pessoa me perdoou. Ou, se você ficou magoado com alguém, com alguma coisa, alguma atitude que essa pessoa fez, você perceber que a pessoa se sentiu mal com isso e veio e te pediu perdão. Aí o peso sai das costas dos dois. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios capítulo 4, o versículo 32 é o último versículo desse capítulo. Antes disso, eu gostaria de ensinar um negócio para vocês que eu acho muito interessante. Nós sempre, quando a gente estuda, os professores, geralmente é professor de educação física, ensina muito respiração. Técnicas de respiração, e é muito bom. Não sei se vocês já estudaram isso. Como é que a gente faz? Inspira com o nariz e expira com a boca. Mas tem uma coisa muito boa que eu ando fazendo há algum tempo e funciona muito bem. Alguém sabe o que é? De que eu vou falar? Ninguém sabe, ninguém imagina. É uma técnica que o pastor Joaquim nos ensinou também, associado com essa técnica de respiração. Lembra, irmão Rosângela? Jesus. Faz isso 3 vezes, vamos fazer as outras vezes. Jesus. Jesus. Amém. É bom, não é bom? Quando a gente está num momento um pouco difícil, ou você está tendo que perdoar alguém e não acha forças, faça isso, tá bom? Essa técnica de respiração é infalível, não tem coisa melhor. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Amém.
Cadê o irmão Neville, gente? Irmão Salatiel, qual a melhor hora para a gente perdoar alguém? Está magoado com alguma coisa? A gente está magoado com alguma coisa? Quando a gente está magoado com alguma coisa, é a melhor hora para a gente perdoar alguém. Irmã Juliane, você tem uma resposta melhor? Ou diferente? Melhor não, diferente. Quem tem aqui das irmãs? Qual a melhor hora de se perdoar alguém? Jesus? Ou Quando aquela pessoa não merece. quando aquela pessoa não merece o perdão. Vamos ver aqui. Não temos uma resposta específica, mas temos aqui algumas referências do irmão Brana. Isso é bem relativo, essa pergunta que eu fiz não tem uma resposta correta, tá bom? É de acordo com a resposta de vocês mesmos. A estatura de um varão perfeito, é o parágrafo 140. Quando a gente tem a temperança correta, como a que ele teve, se vulcanizará. Se você somente tem uma temperança formada humanamente, meio a meio, pela qual diz, eu deveria lhe dar uma boa sova, mas é melhor que eu não o faça. O que é sova? O que é sova, irmão Edson? É uma taca. Eu deveria lhe dar uma boa sova, mas é melhor que eu não faça, porque pode ser que ponha o meu nome nas notícias. Essa não é a temperança da qual ele, Deus, fala. Não trate de acrescentar isso, porque de nada serve. Porém, quando você verdadeiramente, do profundo do coração, pode perdoar a todo homem, pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto, não só perdoar, irmãos, está vendo? É guardar silêncio também. Então se pode vulcanizar, se pode acrescentar à sua fé. Com razão, a igreja é tão pequena, verdade? Amém? Com razão, a igreja é tão pequena. Nossa igreja aqui também é pequena. Mas uma coisa que mais importante, outra coisa importante, aliás, que eu queria mostrar para vocês, é o que está lá no livro de São Mateus, capítulo 6. Jesus ensinando-nos a orar. Olha só o que ele diz. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Todo mundo aqui, eu creio que sabe dessa oração, mas é sempre bom a gente ler aqui mesmo na íntegra. Acho que a gente se sente mais seguro, não sei. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Não pensemos nós, aliás, que seremos perdoados se a gente não perdoar. Primeiramente, o perdão tem que sair de dentro de nós. Estão ouvindo? Estamos ouvindo? Se eu tenho alguma coisa contra alguém nesse momento, já é bom de eu começar a repensar aqui o que eu vou fazer depois deste companheirismo. Começar a elaborar o meu pedido de perdão, ensaiar na frente do espelho. Não sei, geralmente é assim que eu faço quando eu estou em uma situação como essa. E quando jejuardes, não vos mostreis. Que já parte para uma outra parte. Mas enfim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu sempre gosto de ler também, meus irmãos, vou confessar uma coisa para vocês, porque eu ainda confundo um pouco com o Pai Nosso da Igreja Católica. Às vezes eu não sei o que eu falo, acaba trocando, colocando o que não é para colocar onde não é para estar. Mais ou menos isso. Mas, irmão
Irmão Joás, gostaria que você mostrasse a foto de uma mulher, por favor. A foto dela, ela entrou para a história por causa da Segunda Guerra Mundial. Por causa da Segunda Guerra Mundial. O nome dela é Corrie ten Boom. Alguém já ouviu falar nessa mulher? Ela, na Segunda Guerra Mundial, ela nasceu em 1893, se eu não estiver enganado, e morreu em 1983, com 91 anos de idade. Então ela nasceu em 1892, correto? Mais ou menos isso. Mas foi o seguinte, ela é holandesa. E lá na Holanda, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, que o pessoal começou a perseguir os judeus, o que ela fazia? Ela foi criada em um lar cristão. Então ela tinha noção, ela sabia, ela tinha certeza que Israel era o povo de Deus. Então ela era totalmente contra aquilo que estavam fazendo com eles. Aí ela começou a esconder judeus na casa dela, na casa da família dela mesmo. Escondia os judeus lá, escondia, foi escondendo, até que em 1944, quase no final da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, mas em 1944, eles conseguiram pegar ela, descobriram, teve alguém que denunciou. Enfim, levaram a família dela presa. Levaram para um certo campo de concentração. Creio que fica na Alemanha. Lá o pai dela morreu. O pai dela mexia com relojoaria, mas lá ele acabou falecendo. Depois transferiram a família dela para outro campo de concentração, onde a irmã dela morreu. E depois de um certo tempo, ela lá no campo de concentração, ela foi liberada. Dispensaram ela. E depois ela veio a descobrir que foi, no texto fala, por um engano de burocracia. Ela foi libertada por engano. É tanto que na semana seguinte, todas as mulheres que tinham a idade dela, que estavam naquele campo de concentração, foram mortas. Mataram todas. Mas ela foi liberta. Mas enfim, tudo isso para chegar nesse ponto que eu quero falar aqui para vocês. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, que teve o julgamento das pessoas que maltrataram os judeus, crime contra a humanidade, pessoas condenadas à morte, esse tipo de coisa que nós estudamos no livro de história, quando a gente está na escola, ela ficou frente a frente com o nazista que cuidava do grupo dela, que maltratava eles, o grupo todo, de um modo geral. E ela disse que sentiu muita raiva naquele momento, mas o que ela fez? Ela orou a Deus para que Deus ajudasse ela a perdoar ele naquele momento. E foi isso que aconteceu. Ela acabou conseguindo perdoá-lo. Ela disse que foi difícil, mas acabou conseguindo depois daquela oração que ela fez. Tá bom? Alguém conheceu essa história? Muito interessante. É bom a gente orar também quando a gente precisar perdoar alguém. Mas o irmão Brano, ele conta aquela história também daquele homem que foi condenado à morte. Isso no tempo do presidente Abraham Lincoln, lá nos Estados Unidos, que ele, depois de um tempo, Abraham Lincoln, o amigo dele, correu lá buscando a inocência dele, ou tirar ele da prisão. Na verdade, ele não era inocente, ele havia fugido. Mas, buscando tirar ele da prisão, ele conseguiu uma assinatura de Abraham Lincoln, num papel simples, e levou lá para ele, e ele acabou não acreditando que aquilo era de verdade, e acabou sendo condenado à morte. Daí o irmão Brana fala que um perdão não é perdão, a menos que seja recebido como um perdão. Portanto, se alguém vier nos pedir perdão, ou se a gente for pedir perdão para alguém, a gente tem que aceitar o perdão da pessoa. Muitas vezes a pessoa também não se perdoa a si próprio por alguns erros que ela tenha cometido para ela mesma. Tem muitos casos disso, de pessoas que não se perdoam. Correto?
temos que nos perdoar também. Mas vamos falar um pouco agora do perdão. O que que ele faz conosco no lado físico? Alguém sabe explicar o que que ele pode fazer com a gente na parte física, irmão Elias Medeiros? Qual o benefício ele pode trazer na parte física? Não sei, o cabelo fica mais liso, a pele fica mais brilhosa, será? Eu acho que a gente fica mais leve, né? Sem aquele peso no coração quando perdoa alguma pessoa. Fica mais leve. Você já perdoou alguém? Já. Você já mediu assim, quando você, antes de perdoar, você subiu na balança, aí depois que você perdoou, você subiu na balança assim para ver se você ficou mais leve mesmo, ou não? Não. Não? Mas é outro tipo de leveza, não é que você está falando? A gente fica mais leve, a gente fica mais aéreo, irmão. Não é, irmão Edson? Você já perdoou alguém? Já sim, Já perdoou. várias vezes. Quem aqui já perdoou alguém? Poucas pessoas. Todo mundo. Todo mundo já perdoou alguém. Mas quais são os benefícios no lado físico? São vários, né? Porque a gente perdoar não quer dizer a gente aceitar o erro do outro, né? E sim a gente sentir aquilo, entendeu? Nosso coração de perdoar, né? Porque se a gente assim, entendeu? Se não perdoar o outro, significa que assim, como é que eu podia falar aqui, entendeu? Você fica com aquela angústia ainda dentro do seu coração, que isso é tipo comprovado isso daí cientificamente, né? Que isso pode até como é que fala, gerar, entendeu? Vários tipos de doenças para o nosso corpo, né? Tipo infarto, tipo um câncer, entendeu? E se você perdoar, você tira aquilo da sua consciência, né? Então eu acho que é assim. Amém? Amém. É igual aquele, como é que a gente fala, meu Deus? Aquele provérbio que a gente sempre ouve. Você não perdoar é tomar uma gota de veneno esperando que a outra pessoa morra, não é verdade? Irmã Nandeara, quais os benefícios? Você já perdoou alguém, irmã Nandeara? Quais os benefícios físicos que você pôde sentir? Você conseguiu dormir melhor? Ou perdoou ou pediu perdão também? Tanto perdoar quanto pedir perdão. Exemplo, quando a gente magoa alguém, pelo menos eu, enquanto eu não perdoo, enquanto eu não peço perdão, a gente não dorme direito. Tipo assim, meu Deus do céu, por que eu falei aquilo? Mas tem um salmo, né? O coração alegre aformoseia o rosto. E eu acho que ninguém é alegre se não perdoar. Enquanto você está com aquela mágoa, você não está alegre. A partir do momento que você perdoa, sua afeição é outra. Muda totalmente. E é igual o irmão Edson falou. Eu acho que traz muito problema para a saúde em questão de hormônio e tudo. É outra coisa. Amém. Alguém mais tem mais alguma coisa para falar? Quem já perdoou? Quem já pediu perdão? Quem ainda está por perdoar? Quem está esperando alguém vir aqui, ó. Ir até você pedir perdão? Ou você está esperando a oportunidade para ir a alguém pedir perdão? Mas vamos mostrar. Alguém poderia segurar o quadro aqui para mim, irmão Salatiel? Será que alguém poderia segurar? Ó, irmão Salatiel, ele mesmo vem. Como ele é prestativo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos mostrar aqui. Eu trouxe um texto aqui que fala que quando a gente... Vem mais para cá, por favor. Quando a gente começa a pensar demais, ficar pensando o tempo todo nas nossas decepções ou nas nossas mágoas,
fica desregulado a produção de cortisol, que é um hormônio que a gente tem, que quando ele fica descontrolado, ele provoca fadiga, estresse, baixa imunidade, até a baixa imunidade, e grave risco de depressão. Quando os nossos níveis de cortisol ficam desregulados, ele provocam isso. E o que faz os níveis de cortisol ficarem desregulados? Você ficar pensando constantemente na mágoa, na decepção, escrevi aqui a palavra, cortisol, naquilo que te fizeram de ruim. Aí o que acontece? Além disso, esses estados emocionais de tristeza deprimem também a liberação de um outro hormônio. Eles fazem parar, ou pelo menos diminuir a liberação desse outro hormônio, chamado serotonina. Esse hormônio deixa eu escrever aqui também, serotonina, ele já tem a ver com a felicidade, com a alegria, com o bem-estar, quando a pessoa está sorrindo para as paredes, é porque a liberação, o serotonina está bem tranquila na vida dele. Você conhece alguém que está sorrindo para as paredes esses dias, irmão Salatiel? Ninguém. Mas quando a pessoa está assim, é porque tanto a serotonina quanto o cortisol estão bem regulados na vida dessa pessoa, tá bom? Além disso, esse importante hormônio, serotonina, é um importante hormônio ligado ao humor e à felicidade. O perdão, quando você perdoa alguém, ele quebra essa desregularização que aconteceu com esses dois hormônios. Ele quebra isso e passa a estimular o aumento de serotonina no seu organismo. Aí a pessoa passa a sorrir para as paredes novamente, passa a ficar feliz. A produção na área cerebral. E ela produz essa serotonina numa área cerebral chamada... Alguém poderia... Irmão Edson, faça favor aqui. É numa área cerebral chamada núcleus da RAF. Fica assim de lado, por favor. Perfil mesmo. Desenhar aqui o cérebro do irmão Edson. Mostrar para vocês onde é que fica esse núcleo. Isso. Peraí. É bem aqui, ó. Muito obrigado, irmão Edson, muito obrigado mesmo. Aqui são os núcleos da RAF que nós chamamos. Mostra aqui para as irmãs do conjunto, quase não estão vendo ali, ó. É nessa partezinha aqui, ó, onde desce esse tronco aqui que o irmão Edson tem. Todos nós temos, na verdade. É aqui onde é fabricada a serotonina. E daqui ela vai para todo o cérebro. Tudo isso acontece quando nós perdoamos. E isso passa a gerar mais sentimentos de felicidade que alavancam a vida de quem pratica o perdão. Mas, irmão Adailton, será que eu vou ter que ficar sendo magoado o tempo todo, para eu perdoar o tempo todo, para aumentar esse nível de serotonina e cortisol na minha vida? Não, tenha pensamentos bons também, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia e ler a mensagem, a única coisa que vai estar na sua mente é a Bíblia e mensagem, praticamente. Para que coisa melhor do que isso na nossa mente? Não é verdade, irmãos? E pensamentos geram sentimentos. Quanto maior a vontade gerada, maior será a ação, irmão. Você está com vontade de quê, irmão Elias Cassimiro? Comer um geladinho gourmet? Só ouvir. Então ele está com muita vontade de ouvir. Então quanto maior a sua vontade, maior será a sua ação, que é ficar sentado ouvindo. Em outras palavras, meus irmãos, nesse caso aqui, quando a gente fala de perdoar alguém, a gente não consegue esquecer. O único, a não ser que seja um trauma muito grande mesmo, trauma de verdade no cérebro, que a pessoa esquece. Fica tão atordoada que esquece.
mas de um modo geral, a gente não esquece o que a pessoa fez para a gente, correto? Quem já perdoou sabe que nós não nos esquecemos. Mas aqui, o único que esquece é Deus, que joga no mar do esquecimento. Mas a questão aqui não é esquecer, a questão é sentir, tá bom? Não é esquecer a questão é sentir mágoa de alguém, ou de algo, até de um cachorro, não sei, de qualquer que seja a coisa. Se o cachorro mordeu, você fica com raiva do cachorro. Mas essa é a questão. Muito obrigado, irmão Salatiel. Pode pôr o quadro aí novamente. Agora eu quero 10 irmãos. Irmãos de um modo geral que eu falo. Pode ser irmãos, pode ser irmãs aqui na frente, de preferência jovens. Aqui para nós fazermos um pequeno trabalho com vocês. Por favor, venham aqui na frente. 10. Irmãos, cadê o irmão Salatiel? Vai ter que ser você que vai me ajudar hoje. Me ajuda aqui, por favor. Entrega os papéis para cada uma delas. Um papel para cada uma das irmãs. E um papel para cada um dos irmãos aqui. Cadê os irmãos? Pode vir, se tiver irmãos ou mais irmãs. Quem quiser participar, quiser vir, pode vir. Pode vir. Tem quantos? 7 já com o irmão Ronaldo. Faltam 3. 8 com a irmã Rosângela, faltam 2. Nove com a irmã Janinha, faltam quantos? 10 menos 9. 1. A irmã Dorca. Pronto, agora não faltam mais ninguém. Irmão Salatiel, entrega um papelzinho para cada uma. Não precisam abrir os papeizinhos agora. Só segurem eles. Cada um segura um papelzinho na mão. Ainda bem que não é competição masculino contra feminino, irmão Ronaldo. Porque senão o irmão Ronaldo provavelmente já teria ganho e a competição ia ser uma vergonha para as irmãs. Não é verdade, irmão Ronaldo? Agilidade, irmão Salatiel, o tema do estúdio, agilidade em dobro. Entrega lá para o irmão Ronaldo. Não sobrou? Só deu 9. Ô, irmão Ronaldo, então me perdoe, irmão. Não, fica aí, vai ser melhor ainda, fica aí. Lembrei me inspirou mais uma coisa aqui. Vamos lá. Agora eu quero que vocês escrevam nesse papel grande, é para ter caneta, eu esqueci de falar. Escrevam nesse papel grande que vocês pegaram alguma coisa que magoaria vocês se alguém fizesse isso com vocês. Não pode escrever grande. Não precisa ser alguma coisa que alguém já tenha feito de verdade, especialmente se for aqui na igreja. Se aconteceu de verdade, de preferência que tenha sido com alguém de fora, mas de preferência alguma coisa que se fizessem para você, Maldailton, se fizesse isso aqui comigo, eu ficaria muito magoado. Eu necessitaria de perdoar essa pessoa que fez isso comigo. Escreve assim, por exemplo: você falou mal de mim para os outros. Pode escrever na segunda pessoa, tá? Você me criticou. Não precisa abrir agora, isso aí é para outra etapa. Você... O que mais? Pode falar, irmão Salatiel. Você me ridicularizou. Você mentiu para mim. Esse tipo de coisa, tá bom? Que poderia te deixar magoado. Ou magoada. É só uma coisa. É de preferência grande, que tome a folha, que fique como se fosse um outdoor.
Tem nada que te magoe, irmão Rosângela? Ah, já escreveu. Deixa pequeno então, já que escreveu. Você disse que eu tenho a letra feia, esse tipo de coisa. Quem terminou? Terminou? Quem mais? Enquanto elas terminam, vamos ler aqui mais um parágrafo do irmão Brana. A igreja e sua condição. Quantos aqui têm se apostatado? Você diz, eu não admitiria isso, irmão Brana. Porém, olhe, se essa pomba de docilidade se tem ido de você, irmão, há algo errado. Há algo errado quando você não pode tolerar um ao outro, quando você não pode perdoar a cada pessoa do mais profundo do seu coração, não importa o que eles tenham feito ou o que eles tenham dito. Se você não os pode perdoar do mais profundo, Jesus disse, se vós não perdoardes a cada homem as suas transgressões de vosso coração, nem vosso Pai Celestial vos perdoará. Todas terminaram? Todos terminaram? Agora eu quero... Tem mais um microfone, irmão Nelander, ou não? Eu quero que cada um de vocês leiam. De um por um. E cada um de vocês também leiam, de um por um, a frase de vocês. Pode falar. Desculpas sem lógicas para justificar alguma ação. Resumindo, mentira. Você não foi sincero comigo. Você expôs meus erros em público. Você me julgou. Você mentiu para mim. Inventar mentiras sobre as pessoas, mas em geral sobre mim, né? Criticar em público. Criticar Em público. em público. Você foi falso. Você falou mal de mim. Fala aqui nisso aqui. O que me magoa também é falar mal de alguém ou mentir, né, para mim. Se eu tiver um colega que fica falando mal dos outros, eu já... Mesmo que seja verdade, não é, irmão Ronaldo? E mentir, mesmo que seja mentira também, a mentira, quando a pessoa mente, não é bom mentir, mesmo que seja mentira. Mas, agora eu quero que vocês abram os papeizinhos de vocês e leiam, cada um de vocês, esses papeizinhos no microfone também. Enquanto elas vão abrindo, mais um parágrafo aqui, parágrafo. Identificados com Cristo, selados por seu Espírito Santo. Mas, estarei agradecido através de toda a eternidade naquele dia que eu li a respeito de Jesus. Aquilo me satisfez, eu desejo ser como Ele. Este é o meu desejo, ser capaz de virar a outra face ou andar a segunda milha, ser capaz de perdoar quando a disparidade estiver toda contra você, não ter nada contra alguém, ninguém, embora estejam te maltratando com razão, ou de uma forma errada pelo que você fez certo, mas continuar amando-os. Esta é a maneira que desejo ser. Eu desejo ser esse tipo de pessoa. Eu desejo ser capaz de, quando eu for xingado, eu não vi xingar de volta. Este é o tipo de exemplo que Deus nos deu em Jesus Cristo.
devemos estar identificados com Ele. Eu darei a outra face. Eu escolho perdoar. Eu nunca terei a consciência limpa até eu perdoar. Eu perdoarei, pois eu fui perdoado. Orarei por aqueles que me maltrataram. Eu amarei meus inimigos. Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Farei o bem para aqueles que me odeiam. Eu vencerei o mal com o bem. Aí, encaixando com o que eu escrevi. Você foi falso, que é o que me magoa. Então, eu vencerei a falsidade sendo sincero. Eu te perdoo. E você, irmão Ronaldo, que ficou sem o papelzinho, o que você falaria para alguém que mentiu para você? Ou falou mal de você para alguém, ou de alguém, outra pessoa para você? Você perdoaria essa pessoa, se ela te pedisse perdão? Ou mesmo que não pedisse, você já tem que estar perdoando. O que você falaria, inspirado nessas frases que elas falaram? O perdão, né? Que até mesmo está ligado à nossa salvação, né? Se não perdoar o outro, então ele não perdoa. Amém. Alguém aqui já passou por essa situação de falar essas frases assim mesmo, nesse estilo? Ou não? Eu te perdoo. Ou então, eu te perdoo. Mais ou menos assim, eu não sei. Amém, irmãs? Muito obrigado, irmão Ronaldo, pela participação de vocês. Podeis vos assentar. O senhor quer falar? Hã? Eu tenho que lutar para perdoar os jovens, né? Que não vêm para o companheirismo, chega atrasado. O senhor já perdoou, irmão Adailton? Perdoou? Mas cadê o grupo que ia fazer o trabalho hoje? Não existe não? Acabou? Acabou aquilo? Quando encerrar um grupo? Ah, sim. Aí quando o terceiro fizer, aí o senhor faz, aí depois começa de novo. Então domingo que vem vai começar de novo o outro grupo. Tá certo. Mas essa questão do perdão aí é muito importante. É vamos dizer assim, um exame. Você vai no laboratório fazer exames para saber como está, né? Se você não está com algum cortisol descontrolado, ou outro hormônio qualquer, você vai lá para saber. E aqui o irmão Brana disse que é onde nós fazemos o exame da nossa alma. Quando nós vimos aqui, nós vimos para fazer o exame das nossas almas. E ao ouvirmos a palavra, ela vai lá aonde a gente não pode ir, ninguém pode ir, e ver como está, né? Ela vai lá na alma e, vamos dizer assim, ela tira um raio-x lá da alma, né? Porque nós só descobrimos como está a nossa alma quando nós ouvimos a palavra. Se nós não ouvirmos a palavra, a gente não sabe como está a alma da gente. É a palavra que nos faz sentir na alma
bem ou mal. Às vezes a palavra nos faz sentir mal. Porque quando nós não estamos bem, então às vezes o remédio nos faz sentir mal, para depois ficar bem, né? Às vezes você tem que tomar um remédio que vai te dar uma reação ruim, um efeito colateral ruim, mas tem que tomar, senão não sara. Muitas vezes é assim, você vem, ouve a palavra e sente uma reação muito ruim. Às vezes você vai para casa até passando mal, contrariado com você mesmo, contrariado com os acontecimentos. Mas logo aquele efeito, né, aquela reação vai passando e o benefício da palavra fica. Sua alma começa a se recuperar, dizer, não, eu precisava de ouvir isso. Eu precisava ouvir. E aí você começa a se refazer, né? E o perdão é assim, é uma análise. Nós temos que sermos ofendidos para saber como está a nossa alma. Nós temos que ter a oportunidade de perdoar para saber se nós estamos bem espiritualmente, para poder perdoar. Porque perdoar não é só falar assim, eu te perdoo. Não é só isso não. Perdoar é amar. É amar a quem te ofendeu. Perdoar vai além de dizer só isso, eu te perdoo. Não, você está perdoado. Às vezes está falando só de lábios. Mas quando acontece algo com a pessoa, aí a pessoa diz assim, está vendo? Eu perdoei, mas aí o que aconteceu? Então não perdoou, isso aí não é perdão. O perdão, ele é misturado com o amor, né? Quando a gente perdoa uma pessoa, às vezes a gente passa a amar aquela pessoa mais do que a gente amava antes. Quando a gente perdoa uma pessoa, a gente às vezes sente mais piedade, mais misericórdia, mais dó da pessoa do que sentia antes. Quando perdoa, bem entendido, quando perdoa. Aí sim, esse tipo de perdão é esse que o irmão Elias Medeiros disse aí, ó. É o que traz um refrigério, faz você se sentir mais leve no espírito, aquela carga, aquela opressão, aquela coisa ruim que estava te matando, aquilo sai quando você perdoa. Porque a mágoa, ela é uma carga pesada. Quando uma pessoa vai se enchendo de mágoa, se ela não tomar providência, se Deus não entrar em cena, ela vai durar pouco. Porque é uma carga muito pesada. É insuportável. Aquilo vai resultar, acontece, vocês prestem atenção no que eu estou falando. Muitos tipos de câncer que existem são resultados de mágoas que não foram curadas, que não foram resolvidas. A pessoa cria aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela contrariedade, vai convivendo com aquilo, aquilo vai resultar em um câncer. Isso é científico. É científico, você pode pesquisar sobre isso aí. Uma das causas dos cânceres, uma das causas de câncer é mágoa, é ressentimento. É a pessoa ficar aí 1 ano, 2 anos, tantos anos, contrariado, magoado, machucado. Isso ataca em algum lugar no seu organismo, em algum lugar. Isso pode provocar um entupimento de veia, pode provocar um infarto, pode provocar um AVC, pode provocar
uma diabetes, qualquer uma doença e especialmente o câncer. Porque é como o irmão Adailton disse, isso desequilibra o seu organismo, isso tira a defesa do seu organismo. Quando uma pessoa fica magoada, fica ressentida, fica contrariada, o sistema imunológico dela cai. Justamente por isso, porque descontrola os hormônios, então o organismo enfraquece. E a tendência é adoecer. E também tem uma coisa, além disso, tem os demônios que são oportunistas, que chegam para encontrar seu lugar, encontrar sua oportunidade. Então, o que nós relembramos nesta tarde aqui, nesse companheirismo, é muito bom para nós. Agora tem uma coisa, você escuta o que eu vou falar. Ninguém perdoa. Ninguém. Não vem falar para mim, não, eu perdoo. Não perdoa. Ninguém perdoa. Sabe quem é que perdoa? Uma pessoa só consegue perdoar. Esse perdão que eu estou falando, não é esse negócio de eu te perdoo, não. É esse perdão que faz você amar a pessoa que você perdoou. Somente o cristão consegue perdoar. Ninguém, se não for cristão, não perdoa. Faz parte da natureza humana vingar. Faz parte da natureza do homem vingar. O irmão Brando disse que a nossa carne é serpente. Nossa carne é serpente. E a serpente, ela tem na natureza matar, picar. Se você mexer com uma cascavel, se você fizer uma cascavel ficar nervosa, ela morre ali onde ela está, mas ela fica te esperando ali até ela te pegar. Ela é um tipo, né? Um tipo da natureza pecadora. Né? E o homem traz em si essa característica vingativa, de vingar. Por isso, só consegue perdoar aquele que nasceu de novo, aquele que se tornou um cristão. Por isso que eu estou dizendo, o perdão ele é um exame. Quando alguém te faz algo que fez você sofrer, te prejudicou, e você logo sente amor por aquela pessoa, você pode dar glória a Deus porque você nasceu de novo. Mas se não, Mombrana disse, você pode estar em processo de nascer de novo, mas ainda não nasceu. A natureza humana ainda está lá na alma. Entenderam? É um teste, é um exame. É por isso que nós somos testados sempre, né? Deus permite nós sermos testados sempre. Um casamento de um casal cristão, que talvez seja da natureza forte, tanto um como o outro e aquela coisa, ele não acaba se os dois forem cristãos. Não acaba. Porque quanto mais a mulher dá motivo para o marido ficar, vamos dizer, ofendido com ela, mais ele ama ela. Quanto mais o marido dá motivo para a mulher ficar ofendida com ele, mais ela ama ele. Porque ambos são cristãos. Mais ama. Imediatamente já perdoa. É uma coisa boa isso. Se ambos forem cristãos,
os momentos de desentendimento, de contrariedade, de coisas que causam assim, aquele motivo, né, para... Mas quanto mais isso acontece, mais ele ama, mais ela ama. É igual o irmão Brana com a irmã Meda. Pensa-se que o irmão Brana e a irmã Meda era dois anjinhos que não tinham problema, que não tinham desentendimento. Se engana, porque vocês conhecem muito da história. O irmão Brana fala de uma vez que a irmã Meda estava tão nervosa, tão contrariada, com a casa cheia de gente, e ela nervosa, tanto problema, tanta coisa. E ele, então, ficava observando aquilo e pensando, coitada, tadinha, né? Ela está nervosa, mas também, olha como que ela está trabalhando, olha o tanto de coisa em cima dela, tanto de responsabilidade, tanta gente. Coitada, né? Vou pôr meu avental e vou ajudar ela, vou lavar as louças para ela, eu vou fazer alguma coisa para ajudar ela. Ela estava bem nervosa, ele começava a falar para ela sobre um vestido que ele viu em tal lugar, que era a mesma coisa de ver ela dentro dele e tal, tentando fazer ela acalmar, mas ela ficava nervosa. Aquela outra vez que ela ficou contrariada com o irmão Brana por causa da atitude do irmão Brana com José, quando ela quis corrigi-lo. O irmão Brana não fez nada, José apenas correu para ele, e ela bateu a porta, que custou um quisto no seu ovário. Então eles tinham também horas difíceis, momentos difíceis, mas quanto mais essas coisas aconteciam, mais eles amavam um ao outro. Então, é isso aqui, vamos analisar sobre isso, né? Eu não preciso alguém pedir perdão para mim. Eu já perdoei. Não de lábios. Eu quero que aquela pessoa seja feliz, seja abençoada. Você dobrar os joelhos, tirar um tempo para orar por aquela pessoa que te prejudicou. Para pedir a Deus para livrá-la do mal. Às vezes pessoas dizem assim para mim, mas por que não acontece coisas com as pessoas que te ofendem, né? Devia acontecer, mas só que a pessoa não sabe que quando alguém me ofende, no meu trabalho, por exemplo, no meu ministério, eu já oro imediatamente para aquela pessoa. Imediatamente eu já oro. Senhor, livre essa pessoa de sofrer qualquer dano por causa de mim, por minha culpa. Senhor, tenha misericórdia, salve essa pessoa, guarda essa pessoa, não deixa ter nenhum problema com essa pessoa por causa de mim, não. E isso é muito bom, quando você consegue fazer isso, você sente uma paz tão grande dentro de você. Transforma em saúde, transforma em vida. Não só perdoe, dobre os joelhos, tire um tempinho, ore por ela, ore por ele, peça a Deus por ele, peça a Deus por ela. E aí você, então, pode dizer, graças a Deus, eu nasci de novo, eu converti. Porque se você não conseguir fazer isso, você tem que ir para o altar. O irmão Brana disse, vai para o altar, porque você está caído da graça. Se você não conseguir amar uma pessoa quando ela está contra você,
Ele disse, você vai para o altar porque você está caído da graça. É muito bom isso, muito bom. Agradecemos a Deus por estes momentos de reflexão sobre isto, né? Sobre isto que nós acabamos de ouvir. Motivos para ficarmos contrariados, magoados, machucados, nós temos todo dia, todos os dias. Mas não deixe isto acontecer com você, para que você não sofra o mal disto, né? Como você já ouviu. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, descansa nele, ore pelas pessoas. Não sei se foi hoje de manhã que eu disse. Coloque você como a pessoa mais miserável que tem. Todo mundo tem razão e direito de ficar contra mim, porque eu não mereço mais do que isso. Mas, então eu oro assim, que Deus tenha misericórdia de mim. Deus tendo misericórdia de mim, então eu não vou ficar com dificuldade com nenhuma pessoa, porque eu sou o que precisa de Deus. Amém. Muito bom, irmão Daí. Deus te abençoe. Deus te recompense. Deus te dê o que você precisa e o que você deseja, se for da vontade dele, né? A igreja ama o irmão Adailton? É uma bênção, né? Hoje, no escritório, a irmã Rosângela disse, eu não sei se é o irmão Edson, se é o irmão Adailton, se é o irmão Eliezer. Eu disse, o irmão Adailton é tudo. Quando um não está, então ele está. É escolinha, companheirismo, ali no estúdio. Tem dia ali no estúdio que vira um tumulto, que a gente chega lá, não tem jeito nem de entrar lá dentro. Outro dia, como hoje, só o irmão Adailton lá dentro, sem saber o que faz primeiro, né? Mas ainda bem, viu, irmão Adailton, que Deus está te sustentando, né? E os outros também, Deus está cuidando de todos, né? Às vezes acontece assim. Mas orem pelo irmão Adailton, tá? O diabo tem trabalhado muito contra ele, assim como trabalha contra mim, contra cada um de nós. Ele tem trabalhado, ele tem lutado para fazer esse irmão se desanimar, parar de fazer as coisas, mas o Espírito Santo vem por lá assim e diz não, né? Não pode, né? Então, que Deus recompense o irmão Adailton por esse trabalho tão bom, né? Cadê o irmão Neville? Irmão Neville, cadê ele? Está ali dentro? Uai, irmão Neville, era isso aqui que você estava preparando, era? Para o companheirismo? Da época companheirismo do domingo que vem, né? Já está preparando para domingo que vem? Ah, então tá bom. Eu pensei que era junto aqui com o irmão Adailton, eu não vi ele aqui junto com o senhor, né? Mas então tá bom, Deus abençoe. Na verdade, o irmão Neville ajudou na dinâmica, foi ele que elaborou essa dinâmica, praticamente foi ele que elaborou a dinâmica para mim, para nós. Vocês viram a dinâmica, não viram? Então vocês imaginam como é que vai ser domingo que vem, o grupo Guardiões da Fé. Estava na mente aqui, Guardiões da Fé, mas eu estava ligando com a irmã Ruth. Mas enfim, uma coisa que eu estava pensando ali enquanto o pastor Jedson falava, eu gosto de deixar sempre ele falar algumas coisas, ou no final, ou agora mesmo, como aconteceu, e porque às vezes eu fico pensando, o que eu posso falar mais para os irmãos? Aí eu fico tentando buscar coisas, buscar matérias, só que essa parte não tem como ser eu, vocês perceberam? Não tem como ser eu, não tem como ser o irmão Neville, o irmão Salatiel, ou quem quer que seja, o irmão Edson. Tem que vir do púlpito mesmo, isso que nós ouvimos. Não é verdade? Quem ouviu e guardou, guardou. E outra coisa que eu queria falar com vocês, antes de falar, é o seguinte. Eu vi um comentário de uma pessoa falando, enquanto eu estava buscando essas matérias, que
perdoar não tem nada a ver com religião. Qualquer um pode perdoar. E aquilo ficou na minha cabeça, aquele negócio. Eu fiquei pensando, será, meu Deus? Só que eu não fui muito a fundo nisso, não tentei buscar respostas para isso. Eu só fiquei pensando. E agora aqui eu encontrei a resposta. Só cristão consegue perdoar de verdade, irmão Deusdete. Está ouvindo, irmão Deusdete, aí? Somente cristão. Você é cristão? Amém. Irmãos, não pensem que eu estou dando uma indireta no irmão Deusdete, não, tá bom? É só para ter a participação mesmo. Mas como perdoar, irmãos? Como é que vocês fariam? As dúvidas a gente tem que tirar com o pastor, nós ouvimos hoje na escola. Mas isso aqui é porque eu quero ouvir a participação de vocês também. Como faria para a gente perdoar? O que você faria se você continuaria perdoando? Você conseguiria alguém que não veio te pedir perdão e continua sem se arrepender e fazendo aquilo continuamente contra você? Um dia para, é claro, porque você oraria, será, pela pessoa? Creio que sim. O que faria essa pessoa parar de fazer isso seria a oração, como nós ouvimos aqui. Se a pessoa não veio pedir perdão e continua fazendo aquilo contra a gente sem parar, e a gente já perdoou, porque nós somos ensinados assim, que nós já perdoamos em nosso coração essa pessoa. Então, a gente tem que orar mesmo, e um dia aquilo para, mas eu creio que o poder da oração é assim. Um dia a pessoa vem, mais cedo ou mais tarde, ela se depara com um arrependimento no coração. Amém? Irmão Salatiel, mais um hino, irmão, por favor. Tem de cor aí, de cabeça? Qual que você sugere? Conjunto. Conjunto sabe cantar o 210? Que o irmão Salatiel não conseguiu? Então vamos cantar o 210, irmão Salatiel. De olho no conjunto, de olho no conjunto. Tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas por todo o mundo, cristãos, erguei-vos, já avante andai, crentes em Cristo, e as vossas forças da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama,
clamai em nome de Jesus para nos salvar. A maldição eterna seu sangue derramou por nós. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa-me, é glorioso, em que os remidos todos se unirão. E eis no céu santo e jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Amém, amém. Vamos continuar aqui nos parágrafos das mensagens para nós finalizarmos. E a Bíblia é 2 Coríntios, só para vocês se situarem quando a gente for ler, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A mensagem: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, a não ser que nos convertamos e nos tornemos como estas criancinhas. Olha só, comparando com as criancinhas, vocês que estavam na escolinha hoje. Quem estava na escolinha hoje aqui? Olha só o irmão Brano aqui falando as palavras de Jesus. A não ser que nos convertamos e nos tornemos como estas criancinhas. Você sabe de uma coisa? Você poderia ferir seu pequeno sentimento. E o papai e a mamãe sabem, muitas vezes, quando eles erram, lhes dão umas palmadas. Quem já levou palmada aqui das crianças? Quem já levou palmadas? Só a irmã Pâmela, todas vocês, e dos meninos? Só o irmão João Pedro. Já levou palmada, João Pedro? De quem? Teu pai? Cadê ele? Ora, em 2 minutos os seus bracinhos já estão ao seu redor e esquecem tudo a respeito daquilo. E esta é a maneira que devemos ser. Não importa o que aconteça, temos que estar perdoando e sermos gentis um com o outro. Quem às vezes nos fala, às vezes de forma dura, às vezes nós temos que ouvir coisas duras aqui na igreja, em outras palavras. Quem está representando o nosso pai aqui? O nosso pastor. E a gente tem que ser assim como essas criancinhas, quando aquelas palavras duras às vezes vêm para nós, não é verdade? A gente não vai depois chegar e abraçar o pastor, igual ao filho de verdade, a criança aqui. Vai fazer com o pai biológico. Mas a nossa atitude em relação a ele, depois de um período como esse, já diz tudo. Não que nós o perdoamos, não tem necessidade de perdoar, porque isso é para nosso bem, mas que nós mostramos que nós o amamos ainda mais. Não importa o que aconteça, temos que estar perdoando e sermos gentis um com o outro, e ser assim, como estas criancinhas, desejando perdoar e esquecer, e desta forma, é assim que nós temos que ser. E então, quando agimos assim, nós nos aproximamos do reino de Deus. Um super sentido, parágrafo 37. Sejamos realmente amáveis, compassivos, perdoando, amando. E se a outra pessoa falar mal de você, você fale amavelmente dela. Observe quão mais amigável isto vem a você. Então, vê? Isso mesmo.
sempre retribua o mal com o bem, o ódio com o quê? Com o amor. E aqui, ó, sejamos realmente amáveis, e se a outra pessoa falar mal de você, você fale amavelmente dela. Já imaginou, irmãos, você ouvir que alguém falou mal de você, e em contrapartida aquela pessoa ouvir que você, depois de tudo isso, falou bem dela? Não é bom? Mas a gente tem que ficar meio vasculhando. Eu quero ver se ele vai ouvir que eu falei bem dele depois, ou dela. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, é Paulo falando com os irmãos lá de Corinto, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Amém? Tem umas 3 observações aqui que eu esqueci de ler na hora que eu estava explicando aqui a respeito do efeito do perdão no nosso corpo. O que são essas substâncias, o cortisol, esses hormônios, o cortisol, a serotonina, e o que é esses núcleos, o que são esses núcleos da RAF. Mas enfim, o cortisol tem 3 ações primárias. Ele estimula a quebra de proteínas, gorduras, providencia a metabolização da glicose no fígado, considerado o hormônio do estresse, ativa respostas do corpo ante situações de emergência, para ajudar a resposta física aos problemas, aumentando a pressão arterial e o açúcar no sangue, propiciando energia muscular. A serotonina, acredita-se que a serotonina representa um papel importante no sistema nervoso central como neurotransmissor. Neurotransmissor nós aprendemos na outra vez, que é aquele que transmite, vai de um lugar, vai para o outro, vai levando a encomenda, como se fosse cadê o irmão Arley? Como se fosse um carteiro dos correios, vai levando para um neurônio, leva para outro neurônio, para outro neurônio, para outro neurônio, e assim ele vai espalhando. Acredita-se que a serotonina representa um papel importante no sistema nervoso central como neurotransmissor na inibição da ira, agressão, temperatura corporal, humor, sono, vômito, até vômito, e apetite. Estas inibições estão diretamente relacionadas com os sintomas da depressão. Os núcleos da RAF, que é esse aqui que fica abaixo do nosso cérebro, são os núcleos encontrados no tronco cerebral, que é aquela parte ali. Sua principal função é a secreção de serotonina para o resto do cérebro. Amém? Nós tentamos passar o mais claro possível para que fique fixado no cérebro de vocês e no coração também, tá bom? Perdoe, minhas irmãs. Tem irmão aí? Tem. Perdoe, meus irmãos. Perdoe, meus irmãos. Perdoe, meus irmãos. Amém? Bem, hoje terminou mais cedo, a não ser que alguém queira falar mais alguma coisa. Irmão Marizio que sugeriu essa matéria. Gostaria, irmão Marizio? Chegou atrasado? Mas falamos de perdão, você sugeriu que nós falássemos a respeito, como é que funciona isso no nosso corpo, no organismo, no cérebro. O senhor que me passou a matéria. Então o senhor deve estar um pouco por dentro. Desculpa, cheguei atrasado, meu irmão. Deitei e dormi. Aí na hora que eu cheguei ali, os irmãos me falaram que você estava falando sobre esse tema tão importante. Dizer que é fácil? Não. Nada não é fácil para a vida cristã. Não adianta a pessoa dizer que tudo é fácil, não. Perdão não é fácil, abençoar não é fácil, nada é fácil, é luta, é guerra. E o papel número 1 de Satanás é tirar você do caminho.
é matar, é roubar, é destruir. Mas eu fiquei feliz. Aí o irmão disse, aí eu procurei para ele, como é que foi? Ele explicou. Aí ele começou a falar ali do hormônio, né, da serotonina. Falei, tá bom, então o irmão tá muito bem. A gente fica feliz em saber que o irmão está dando conta de transmitir o lado material, o lado físico da coisa. O lado espiritual nós temos. Jesus Cristo mostrou, o nosso profeta mostrou. E aí, quando junta duas coisas, melhora. Melhora ou não melhora? Melhora, a gente entende melhor, começa a entender melhor a máquina, o ser humano é muito bem feito. Graças a Deus por existir pessoas que estudaram o corpo humano, né? Quando a gente fica sabendo que nós temos 100 trilhões de bactérias e temos só 10 trilhões de células, aí é onde que a gente fica. Nós precisamos de Deus 24 horas por dia. Deus continue te abençoando e concedendo o desejo do seu coração. O pastor estava dizendo isso, né? E eu estava ali dentro. Ele está precisando mesmo. Deus ajude-o. Dê a ele, a ela, para ele. Amém, em nome de Jesus. Amém. 100 trilhões de bactérias, irmão Mariz. É isso tudo. Meu Deus. Mas o irmão Mariz, ele falou uma coisa aqui, não é corrigindo o senhor, irmão Mariz. Mas a outra vez que nós falamos de perdão, quem lembra que ficou aquela... Qual o melhor falar? Foi mal, desculpa ou perdão? Quem lembra que ficou esse... Não, irmão Adailton, eu prefiro perdão. Eu acho que eu não sei, desculpa, foi mal. Foi mal, eu creio que entre nós não... Peraí, foi mal. Entre nós eu creio que não tem muito isso. Mas eu recebi os conselhos dos irmãos e hoje em dia eu procuro falar mais perdão mesmo. Ô irmão, perdão, me perdoa. Realmente fica mais... Não sei, fica mais convincente, mais... Não sei explicar, eu me sinto melhor agora. O irmão Elias Cassimiro, toda a família Cassimiro, quando ia apanhar, por briga, não era, irmão? Irmã Eliane, parece que a irmã Socorro fazia se abraçar e pedir perdão. Não era desculpa, não foi, irmão Elias Cassimiro, que você falou? Não era desculpa, era perdão. É porque vem de berço, né? Não adianta, tudo vem de berço. Nós somos ensinados a não pedir desculpa. Não. Tinha de pedir perdão. Mas o meu irmão nunca foi brigão. Às vezes eu só revidava, né? Igual os Branas, né? Igual os Branas. Então, nós lá em casa, eu mais o meu irmão, nós desentendíamos, nós ficávamos de castigo abraçado, ajoelhado, abraçado, e meia hora, 10 minutos, sei, e depois tinha que levantar e pedir perdão. Não era desculpa, a desculpa não servia. Eu desculpo, não, é perdão. Irmão Elias Cassimiro falou meia hora, mas não era meia hora não, irmão. Era 1 minuto só que parecia que era meia hora, de tanto... de tão sofrido que era. Mas lá em casa não eram 1 minuto, não. Minha mãe colocava a gente para abraçar e era enquanto estava com a cara amarrada, tinha que ficar lá. Era brigando, tinha que estar abraçado. Aí quando começava a sorrir, aí ela liberava, falava assim, agora dá um beijo e fala que ama. Aí tinha que dar o beijo ainda e falar que amava. Era triste, dava uma raiva. Oh, meu Deus. Graças a Deus, meus irmãos são bem mais velhos que eu. A diferença é muito grande. Eu não tive com problemas com irmãos de briga, esse tipo. Mas, enfim, irmãos, não é corrigindo vocês, não. Quem fala desculpa, pode falar desculpa. Foi eu que resolvi mudar para perdão, o meu modo de falar. Eu achei melhor para mim, mas não... Eu creio que, no fundo, não tem muita diferença. Mas eu prefiro perdão. Amém? Então, vamos encerrar, vamos nos colocar de pé, fazer a nossa oração final. Cadê o irmão Neville, gente? Irmão Neville, ora aqui, por favor. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial,
Muito obrigado, Senhor, por mais estes momentos que passamos aqui, ó Deus, na Tua casa, ó Deus, na Tua presença, ó Deus. Com certeza, ó Deus, cada um de nós aprendemos muitas coisas, ó Deus, e vamos levar isso em nossos corações, ó Deus, aonde nós estivermos, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar recompensando o irmão Adailton, ó Pai, e da mesma maneira cada jovem, ó Deus, que esteve aqui esta tarde contigo. Da mesma maneira os que não estiveram aqui hoje, que o Senhor possa dar graça para estar no próximo, ó Deus. Continue nos abençoando no culto logo mais à noite, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos para um intervalo e logo depois vai ter não sei se vai ter café ali, geralmente tem, mas depois do intervalo nós tocaremos o sino para os irmãos retornarem, tá bom? Para o culto da noite. Deus vos abençoe.